pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar para vocês respondendo perguntas que me fizeram numa postagem que eu deixei aqui no YouTube e também lá no Instagram eu tinha aberto uma caixinha de perguntas, daí todas as perguntas que chegaram para mim eu vou responder no vídeo hoje. Se ficar mais alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que daí quando eu tiver um tempinho eu já respondo vocês, tá bom? A primeira pergunta foi da Ariane Nunes SN. Vou estar olhando algumas vezes aqui para baixo porque eu fiz uma colinha aqui para saber todas as perguntas. E a Ariane perguntou: qual o seu método de estudo para passar em odonto? E Ariane, eu já gravei um vídeo aqui no YouTube que chama Como eu estudei para o Enem e passei e fiz odontologia de graça. Mas o que acontece é que, na verdade, eu não fiz um vestibular para odontologia. Todas as faculdades que eu passei através do Enem. Então, na verdade, eu fiz um estudo direcionado para o Enem mesmo, para conseguir uma boa nota lá e assim passar em odontologia. Nesse vídeo eu falei todos os métodos que eu usei e como também que eu consegui tirar 920 na redação. Então, se você quer saber aí os métodos, assista esse vídeo também. O @Ricardo Aprovado perguntou: o que você acha da residência? É uma boa? Bom, Ricardo, a residência ela é interessante para quem faz bucomaxilo, né? E também tem algumas residências voltado para problemas faciais, tudo mais ou menos nesse ramo, né? E a residência ela é muito interessante, principalmente para quem tem o objetivo de trabalhar em hospitais. Dentistas que trabalham em hospitais, que faz cirurgias em hospitais, que faz acompanhamento de pacientes em hospitais, então a residência é legal para esses tipos de profissionais, tá bom? Eu não tenho conhecimento muito a fundo nisso, porque nunca foi uma área do meu interesse, mas é uma área muito legal se você tem vontade, tá bom? Henrique _Brand perguntou: comecei odonto e gostaria de saber de dicas para tornar um bom profissional. E qual período quem faz odonto pode começar a estagiar? Bom, Henrique, é o seguinte, a dica que eu dou é para você aproveitar tudo, absolutamente tudo que a faculdade vai te proporcionar. Aquelas palestras, aqueles cursos, aqueles hands-on, estágio que as faculdades te oferecem para você fazer extracurricular, aproveita. Eu vi que durante a minha faculdade muitos alunos não aproveitavam, só ia nas aulas mesmo, só ia nos estágios obrigatórios que é feito durante a faculdade mesmo, lá na clínica da faculdade. Isso é um desperdício, gente, porque depois que você se forma, se você quiser fazer um cursinho de 2 dias, no final de semana você vai pagar um absurdo e às vezes o mesmo conhecimento que você teria nesses cursinhos na faculdade que você vai aprender depois, você vai ter que pagar muito caro por isso. E qual período você pode começar a estagiar? Bom, se você for fazer um estágio, por exemplo, com algum dentista fora da faculdade, você pode começar desde quando você entra na faculdade, né? Porque você não vai poder fazer nada na boca do paciente, você só vai ficar olhando. Agora, estagiar mesmo, de mexer, de fazer algo na boca do paciente você mesmo, aí vai ser só na faculdade ou em estágios fora da faculdade, mas que sejam integrados com a faculdade. Por exemplo, lá na minha faculdade a gente tinha uma UBS escola. E essa UBS ficava num bairro e ela tinha supervisão de professores, e então os alunos poderiam fazer os procedimentos nos pacientes da rede pública sob a supervisão do professor. E também tem um estágio obrigatório que você faz na própria faculdade, na clínica da faculdade. E geralmente as clínicas elas começam a partir do 5º período. O Félix Emanuele comentou: qual especialidade é mais procurada em uma cidade do interior? Sou de Minas Gerais também. Beijo. Um beijo, Emanuele. E, bom, eu posso falar talvez uma especialidade que talvez não seja tão procurada em cidade de interior. No interior, gente, o que eu vou falar, assim, é levando em consideração a minha cidade, tá? Porque existe interiores e interiores. Mas na minha cidade, eu percebo que talvez a área de harmonização atualmente tem crescido muito, né? Muitas pessoas agora estão tendo contato, estão tendo vontade de fazer, mas ainda é uma área pouco procurada em relação às outras coisas. Percebo também que a parte de disfunção temporomandibular, o DTM, é uma área que também não tem muita procura.
assim, levando em consideração também a procura que eu tenho aqui no consultório. A área de implantes é uma área que está crescendo muito, as pessoas têm bastante interesse atualmente em fazer, mas eu acho que assim, talvez a parte número 1 que eu vejo aqui de procura no consultório é de prótese dentária, tá? Então, prótese dentária tem muita procura, muitas pessoas ainda não têm condição de fazer implantes, né? Então, elas acabam tendo que reabilitar com próteses removíveis, prótese total. Então, é uma área que eu vejo que tem bastante procura aqui no interior. A ortoterapia falou que queria que eu falasse mais sobre contratos de prestação de serviços odontológicos. Bom, o contrato ele é uma coisa muito importante na odontologia, tá? Principalmente agora que a gente vê muitas pessoas oportunistas que estão à procura mesmo de erros profissionais para aplicarem um processo, entendeu? Então isso é muito importante. Os contratos, é legal você contratar um advogado para fazer para você, porque daí eles vão estar por dentro de todas as leis, né? Tudo que pode te defender judicialmente. Mas é muito legal você fazer um contrato porque te resguarda também o paciente, né, sobre o serviço prestado. Então, os contratos, gente, ele não vai te resguardar em relação a erros de procedimentos que você cometer. Então, se você cometeu algum erro de técnico na boca do paciente, o contrato não vai te resguardar daquilo. Mas ele te resguarda em caso de pessoas que já te procuram com más intenções, pessoas oportunistas. Então, o contrato ele pode te resguardar nesses casos, tá? E existem muitos pacientes dessa forma. Então, é legal você fazer contrato, principalmente de endodontia, todas as áreas, gente, você precisa fazer contrato, tá? Magnanismo perguntou se o abandono ou a inadimplência de pacientes de ortodontia chega a ser um problema relevante para o dentista. E sim, é muito comum acontecer o abandono do tratamento ortodôntico, principalmente quando a gente já corrigiu coisas que incomodavam o paciente. Então, se o paciente tinha algum dente torto e a gente já consertou, é muito comum o paciente abandonar o tratamento nesse momento porque ele já conseguiu arrumar aquilo que incomodava ele. E aí, o que é bom a gente fazer nesses casos? Você ter as mensagens que você mandou, tentando marcar, ter tudo registrado no prontuário, as faltas que o paciente teve e tudo anotadinho, tá? Judicialmente, é legal você mandar uma carta, tá? Com aviso de recebimento, com AR, de que o paciente, uma carta falando, né, da desistência, que o paciente abandonou o tratamento, se ele está ciente, que a clínica está disponível para continuar o tratamento dele, com aviso de recebimento. E daí isso te resguarda caso futuramente aconteça algum problema nos dentes dele e ele fala que foi culpa do dentista. Então, isso é um problema muito grande nos consultórios hoje, que é o abandono e inadimplência. Inadimplência também é complicado porque os pacientes, eles não entendem às vezes que o tratamento ortodôntico, ele é um tratamento que tem que ser feito mensalmente e que ele tem que ser pago mensalmente. Às vezes ele vê que só precisa pagar quando ele vai na consulta. E aquele mês que ele faltou, que ele desmarcou, não precisa ser pago. Não entende que aquilo é um tratamento. Então, por isso que hoje em dia, muitos ortodontistas estão vendendo o tratamento ortodôntico como um pacote fechado. A Karen Torigoi perguntou: gostaria de saber mais sobre a parte burocrática para abrir um consultório. Karen, é o seguinte, se você arrumou já o seu ponto, né, já viu o local que você vai fazer o seu consultório odontológico, é interessante você procurar um engenheiro que já tenha experiência com consultórios odontológicos ou um arquiteto, tá? Porque para você conseguir a vigilância sanitária, o alvará da vigilância sanitária, você vai ter que estar dentro de todas as normas que eles precisam para poder aprovar o seu projeto. E daí, o que acontece? Você já vai e faz o seu consultório do jeito que você queria e antes de passar pela aprovação da vigilância sanitária, você pode ter problema futuramente não conseguir o alvará. Porque a vigilância, ela pede distância de portas, elas pedem distância de tudo, gente, de janela, eles querem saber qual piso que você está usando, tem que ter acessibilidade, né? Então o banheiro
ele tem que ser do tamanho para conseguir entrar uma cadeira de roda, por exemplo, não pode ter degrau, tem que ter rampa. Então são inúmeras burocracias e regras que tem a vigilância sanitária. Então, se você vai construir, é interessante você já fazer um projeto com alguém que já tem experiência nessa área. Depois vai um fiscal na sua clínica para ver se você segue mesmo todas as medidas certinho que está no projeto. A Larissa Barbosa perguntou: qual é o melhor convênio para atender? Gente, o melhor convênio não é atender nenhum. Tô sendo bem sincero com vocês, porque convênio é um caso meio difícil de trabalhar. Você trabalha assim com grande quantidade de pacientes, mas eu entendo e eu atendo até hoje. Por quê? Eu entendo que às vezes é necessário para a gente movimentar o consultório e principalmente para regiões que às vezes faltam pacientes, né? O convênio ele ajuda a complementar aí para a gente arcar com as nossas despesas, né? Mas atualmente, eu não sei, gente, se posso falar aqui na internet o nome, mas atualmente o melhor convênio que eu trabalho é esse aqui. Eu vou deixar o nome aqui para vocês, tá? Eu gosto bastante desse convênio. Ele tem a tabela melhor, assim, que paga pra mim, eles pagam direitinho, é muito difícil ter glosa. Eles não pedem raio-x inicial e final de restauração, tá? Nem foto. Eles só pedem foto em casos muito específicos, que é retrabalho. Então, eles pedem raio-x de endodontia. Mas ele é muito bom para trabalhar, porém, ele demora em média 45 dias ou um pouquinho mais para pagamento. Tá? Ele é um pouquinho mais demorado para pagamento, a maioria dos outros é tudo de 30 em 30 dias. Mas esse é o melhor que eu trabalho atualmente. Sobre convênios odontológicos, eu tenho bastante vídeos aqui falando sobre, tá? Como você negociar com a prestadora, né? Valores melhor, e como você se credenciar. Tem bastante vídeos aqui falando. Se vocês quiserem, se vocês procurarem aqui nos meus vídeos, vocês vão achar bastante sobre esse assunto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários pra mim. Me siga também lá no meu Instagram, lá eu posto meu dia a dia, posto bastante casos sobre endodontia, mostro a minha vida pessoal também. Se vocês tiverem interesse, me sigam por lá. Se você não for inscrito aqui no canal, aperta no botãozinho vermelho, gente, dá um like pra mim também, ativa o sininho, me ajuda aqui nesse YouTube. Um grande beijo e até o próximo vídeo.